você tem uma hora, você sabe, né? Uma hora como elemento superior e 40 minutos como elemento inferior. Então, a mesa costuma avisar o candidato sempre 10 minutos antes de terminar a hora. Às vezes pode ajudar a concluir esse assunto da caminhada. O tema dessa aula de hoje, eu acho que a gente pode colocar assim para nós. É uma das coisas mais importantes que a gente pode colocar na dimensão dessa escola pública de arquitetura. E a gente pensar, na verdade, na difícil arte de construção do projeto coletivo, da arquitetura dos espaços públicos da cidade. O que eu quero dizer com isso? Os espaços públicos da cidade seria, na verdade, a arquitetura dos espaços de propriedade pública da cidade. Para deixar bem clara essa definição. Ou seja, nós estamos falando do que interessa para nós nessa escola, que é a arquitetura da cidade, que de fato que é a arquitetura que interessa. E para isso, eu estou colocando aqui, eu vou apresentar para vocês uma coisa que já apresentamos há algum tempo aqui, que é a possibilidade de projetarmos um esboço de um relacionamento, de uma tentativa de relacionamento na dimensão, no âmbito público, entre as escolas públicas de arquitetura, os potenciais escritórios públicos de projetos e os potenciais colégios de arquitetos, que até hoje nós não temos no Brasil. Nós não temos isso no Brasil porque a história toda nos coloca, tanto no Brasil, mas como na história da humanidade, a cultura arquitetônica inserida na cultura artística, ela tem um viés, assim, um paradoxo muito nocivo para a produção coletiva da arquitetura do espaço público, que é essa ímpeto da eloquência do talento autoral. E essa busca incessante, esse cólera que atiça, né, o imaginário do produtor da arquitetura, que é o arquiteto no caso, que acha que ele pode se colocar perante o espaço público
uma maneira singular, né, insubstituível, em contraposição à construção coletiva dessa arquitetura. Isso se torna nocivo para nós, que somos professores das escolas públicas de arquitetura, onde tem todo ano 150, 200, se somarmos todas as escolas públicas de arquitetura do Brasil, imaginando, nós pudéssemos fazer um fórum, porque aqui estou colocando a questão da arquitetura e o projeto público, ou a arquitetura do projeto coletivo, a arte de construção, uma possibilidade de imaginarmos assim. Afinal de contas, as escolas públicas do Brasil, como poderiam se relacionar para desenhar o que para o Brasil? Em que sentido vamos construir ou estruturar o desenho dos espaços públicos, dos espaços de propriedade pública no Brasil? O que eu quero dizer que são os espaços de propriedade pública? A arquitetura das infraestruturas urbanas e territoriais, a arquitetura dos equipamentos públicos, a arquitetura da habitação pública, a habitação produzida pelo poder público. Habitação social, você pode chamar de habitação popular, não, é habitação produzida, de propriedade produzida pelo poder público. Então, para não dar nenhuma margem de equívoco, as escolas públicas de arquitetura, onde a maioria dos seus professores e, sobretudo, dos alunos, deveriam se colocar todos como servidores públicos, desde o primeiro dia de aula, a dimensão pública da produção desse projeto coletivo passa, sobretudo, por uma consciência coletiva dessa dimensão pública. E essa consciência coletiva passa pela consciência de uma coletiva estética, né? De uma consciência estética coletiva, e uma consciência ética coletiva. A consciência ética coletiva é o seguinte: todos nós somos servidores públicos. Em contraposição à eloquência do talento autoral, nós temos que nos exercitarmos aqui nas escolas públicas de arquitetura do Brasil, na tentativa da difícil arte da construção do projeto coletivo, da arquitetura dos espaços de propriedade pública das cidades brasileiras. É essa que é a questão principal. Na nossa história muito recente, nós temos aqui a FAO, seus 6 décadas, dos escritórios públicos de projeto, por exemplo, posso citar a EDIF, que é o Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo, que tem a mesma idade, 6 décadas não seria nada, né? E temos mais 6 décadas pela frente, mas quanto tempo pela frente para redesenharmos e podermos, de fato, constituir um IAB, então, 8, 10 décadas, quando podemos imaginar, IAB, sindicatos, né, Walter? Quanto nós estamos nos separando, nos dividindo, ou não buscando uma convergência em torno, né, o que seriam, na verdade, os escritórios privados, que também tem sua dimensão pública de relacionamento. Então, como vai se relacionar os arquitetos de carreira, aqueles arquitetos efetivos, aqueles que prestaram concurso público e são servidores públicos efetivos, junto no escritório público de projetos, com os arquitetos que são de confiança, esses que vêm a cada 4 anos com o seu governo, e depois junto com os arquitetos contratados. Essa mecânica entre a equipe de projetos de política de Estado, que seriam os arquitetos de carreira,